Se você é um homem assistindo esse vídeo agora, é bem provável que exista um sentimento de solidão que não te larga. Não aquela solidão óbvia, é aquela que aparece mesmo quando tem gente na sua volta. É bem provável também que em algum momento da sua vida você já tenha tido pelo menos uma ideação de autodestruição. Talvez algo não muito explícito, talvez aquele pensamento rápido que desaparece de repente, mas aquele pensamento de desligar tudo e sumir por um tempo. Homens hoje estão mais propensos a vícios, mais vulneráveis a acabar na rua e estatisticamente mais expostos a morrer de forma violenta. A gente está criando uma geração de homens solitários, homens que não conseguem formar vínculos, que se tornam destrutivos consigo mesmo e com o mundo ao redor. Homens sem uma família para recorrer ou sem uma família com que consigam formar. Sem um Deus que funcione como uma espécie de bússola moral, sem um projeto existencial. Homens que flertam diretamente com o abismo. E aí a pergunta inevitável surge: por que a masculinidade passa por uma crise tão forte? Hoje o papo é mais sério, pelo menos eu vou tentar. Nada de personagem, nada de ironia gratuita. Talvez um pouco, mas segura aí. Hoje o papo é mais direto. Papo de homem. E antes que alguém se irrite, mulher também pode participar, comentar, discordar, provocar. Isso aqui não é um fã-clube fechado, mas o tema é masculino. O que eu quero discutir hoje é algo que muita gente sente, mas poucas pessoas conseguem explicar sem virar meme ou gerar briga. A chamada crise na masculinidade. Porque tantos homens se sentem perdidos em relação ao que significa ser homem? Porque cresce cada vez mais uma sensação de alienação, de vazio e de falta de lugar. E porque junto com isso surge tantos grupos prometendo o resgate à masculinidade, prometendo trazer o homem de volta e restaurar valores que foram perdidos no passado. Tem gente que olha pra isso tudo e resume fácil: ah, é machismo. E realmente é, mas ao mesmo tempo não, porque na vida real quase nunca funciona de uma forma binária simples. Se fosse assim, ninguém caía em solução ruim. Uma coisa que eu sempre tento fazer, e pouca gente tem coragem, é separar o problema da solução. Soluções ruins costumam nascer de problemas reais. Ninguém busca uma resposta torta se não tiver sentido alguma dor antes. Então, quando você vê homens se agarrando a discursos rasos... Então, a mulher, ela ganha valor sexual muito mais rápido. Então é por isso que, teoricamente, a mulher nova vale mais. Mas não é que ela vale mais e depois ela passa a valer menos. Não é essa a questão. A questão é de que ela começa a valer muito mais, né, nessa questão do SM, em comparação ao homem. Vale a pena a pergunta: o que está faltando para eles? O que está quebrado antes disso? E isso não é passar o pano, é encarar problemas de frente, porque se a gente não entender o porquê alguém busca uma resposta ruim, a gente nunca vai construir uma resposta melhor. Já reparou de um ano pra cá o ressentimento masculino aumentou? Não foi do nada. A gente teve a ascensão, por exemplo, do Calvo do Campari, que virou meme, virou piada, mas muita gente se identificou com aquele discurso misógino. E isso foi longe demais, chegando ao ponto de prisão por agressão da sua ex-namorada. Depois veio o Café com Teu Pai, um discurso simples demais para um problema complexo, reduzindo homem e mulher a caricaturas rápidas, fáceis de engolir. E mesmo assim foi elevado por muita gente como se fosse a verdade profunda. Em paralelo, a gente viu também o crescimento da comunidade Red Pill, e muito mais que isso, o dialeto dessa comunidade começou a ser usada por pessoas que nem fazem parte desse grupo. Para explicar isso de uma forma um pouco mais palpável, eu fugi rapidinho do tema da masculinidade, mas eu já vou voltar. Pensa na questão das armas na segurança pública. Existe violência, e isso é um fato. O medo das pessoas é real. Agora, não tem muita evidência de que a solução para a violência seja todo mundo andar armado como se estivesse numa guerra. Então, criticar pautas armamentistas que querem colocar um fuzil na mão de qualquer um faz todo sentido. Mas ao mesmo tempo é impossível ignorar que quem busca esse tipo de solução está com medo. E esse medo precisa ser respeitado, precisa ser entendido, porque mesmo sendo equivocadas, essas soluções estão sendo buscadas. E é exatamente esse paralelo com a crise do masculino. O problema é bastante concreto. E eu não falo isso simplesmente porque eu tenho um pau
no meio das pernas. Eu falo isso porque existe evidência. E mesmo assim, as soluções continuam ruins, muito ruins. Então, definido o problema, que hoje a gente está vivendo um profundo ressentimento masculino, isso me assusta. Me assusta porque a gente já começa a ver os números desse problema. A violência de homens contra mulheres, violência de homens contra outros homens. A violência como expressão final desse ressentimento. A gente vive hoje uma cultura muito enraizada no ressentimento. E isso é algo muito preocupante. E vale a pena lembrar o que é o ressentimento. A gente pode falar que é um veneno que você deseja para os outros, mas você mesmo toma ele todos os dias. O ressentimento masculino surge de uma lógica bem específica. Homens hoje são profundamente ressentidos porque o mito da masculinidade que foi ensinado a eles cada vez menos faz sentido no mundo real. Esse excesso de violência que a gente vê, principalmente contra mulheres, tem raiz numa fantasia histórica. A invenção do conceito do homem e como ele foi construído. Porque na natureza não existe homem e mulher, existe macho e fêmea. Homem e mulher são condutas, são papéis sociais. E na criação desses papéis, a gente colocou expectativas dentro do conceito de homem, que simplesmente não podem ser sustentadas. Homens crescem fragilizados porque não reconhecem no mundo aquilo que foi implantado neles como expectativa. E como esses homens foram criados numa incompetência quase total de gestão dos seus próprios sentimentos, eles não têm inteligência emocional nem vocabulário emocional para lidar com essas frustrações, rejeições, medos ou até fracasso. Porque a gente foi criado com a ideia de que homens são fortes, protetores, guerreiros, provedores, pilar que gerava segurança. Vai ter gente dizendo, isso já foi desconstruído, meu ovo, isso ainda tá na praça, isso ainda é ensinado. Mas de onde vêm esses mitos? O homem provedor, por exemplo, vem daquela imagem do homem paleolítico que sai para caçar. Outro exemplo, se a gente olhar a República de Platão, tem uma discussão no papel do guerreiro, no homem valente. E o próprio Platão criticava histórias em que o soldado demonstrava medo, porque ele acreditava que isso contaminaria outros homens com o medo da luta. E aí você aprende a engolir o sentimento, a sufocar a emoção, a seguir em frente mesmo quebrado. Percebe como existe uma construção contínua desse mito e percebe como a crise no masculino surge justamente na modernidade, quando pilares de força e conquista e da bravura começam a ruir. O homem se sentia homem quando conseguia fazer a diferença a partir da sua própria ação no mundo. Só que isso tudo é mito. A aplicabilidade disso no mundo atual é quase nula. Por quê? Porque a gente teve avanço gigantesco na tecnologia. Uma modernização dos meios de produção, cada vez menos dependentes da força bruta ou da valentia física. Talvez o grande evento que colocou o masculino em crise tenha sido a Revolução Industrial e todas as ondas que vieram depois. Com a chegada das máquinas, o homem começou a se sentir pequeno, diante de algo que tinha mais poder de transformação do que ele mesmo. E isso só se agravou quando as mulheres passaram a trabalhar nas fábricas. Porque muitos processos não exigiam força, mas exigia rapidez, atenção, inteligência e coordenação. E aí ficou evidente, não importava se era homem ou mulher. A bravura masculina passou a ser atropelada por uma engrenagem, um botão, uma máquina. E não é à toa que o imaginário coletivo respondeu criando super-heróis. Homens fortões, seres mitológicos que ainda conseguem intervir no mundo pela força. Aquela sensação de esse personagem sou eu. Só que o problema é que muita gente se agarra a esses personagens e quando volta para o mundo real se frustra e desconta essa frustração no mundo. Outro exemplo é a guerra, que foi algo extremamente ligado ao masculino. Quando a gente faz 18 anos, somos obrigados a mostrar o saco para um desconhecido para ver se a gente vai servir ou não. Mas hoje, se um país quiser dizimar o outro, ele não precisa mandar soldado nenhum. Ele manda drones e mísseis teleguiados. E pouco importa quem está operando aquilo. Não precisa ser forte, não precisa ser bruto. Então, o mito da bravura masculina vai ficando cada vez mais sem espaço no mundo real. E aí surge a pergunta:
que força de transformação nós homens somos hoje. Uma série de mudanças econômicas, tecnológicas e culturais faz com que esses homens criados sobre esses certos mitos não consigam mais se conciliar com eles mesmos. E isso produz o ressentimento. E aí que surge a pergunta fatal: de quem é a culpa? E é assim que inimigos são inventados. Por isso a lógica de amigo versus inimigo é tão perigosa. E aí surgem discursos que alegam saber quem é o grande culpado. E aí vem aquela falácia: o culpado é o feminismo, a mulher, o gay, o diferente de mim mesmo. E junto com isso vem a tentativa de retorno aos costumes antigos. A comunidade Red Pill, por exemplo, começa com dicas de como pegar mulher, quase um reconhecimento inconsciente de que a gente não tem mais poder no mundo para nada, então pelo menos vamos dar uma trepadinha. E depois isso degringola para vamos fugir das mulheres, vamos virar lobos solitários. E isso é triste e dói profundamente ver homens assim, mas é um fato. Para você homem que tá vendo esse vídeo, a pergunta que fica é como acabar com esse ressentimento? Terapia? Eu vou ser honesto, achei que a resposta era só essa, porque pra mim funcionou, mas já conversei com muita gente pra quem a terapia simplesmente não deu certo. Muitos homens sentem que não são compreendidos, e quem não é compreendido para de pedir compreensão, depois de se importar, e quando isso acontece a vontade deixa de ser consertar e passa a ser destruir. Então sim, eu ainda digo pra você procurar uma terapia, porque você precisa de um espaço onde seja ouvido de verdade. Mas não dá pra parar somente aí. Presta atenção nas suas relações. E aqui eu não tô falando de você sair com alguém no Tinder e levar ghost. Eu tô falando pais e mães que tratam seu filho como fosse uma espécie de mini adulto. Na primeira chance, eles te expulsam de casa e você deixa de ser a obrigação deles. Tô falando de amizades por conveniência, que existem enquanto você é útil e somem no momento em que você perde o valor. A gente também tá vivendo a desconstrução da estrutura familiar, pelo menos como ela existia antes. Um mínimo de coesão e sensação de pertencimento. Somos uma geração que assistiu o divórcio dos nossos próprios pais. E o lugar que deveria ser um ninho, um espaço de segurança, passou a ser instável. Tudo é líquido, tudo balança. E assim o homem vai se isolando, interage menos com o mundo, menos consigo mesmo, cria menos ciclos de convivência, menos companhia, menos companheirismo. O que ecoa é o fato de você não conseguir uma namorada, mas talvez a dor seja um pouco mais profunda que isso. Talvez a namorada nem fosse algo tão central na sua vida se você tivesse uma estrutura mínima de família, de amizades reais, uma rede de apoio em si, para trocar ideia, para passar os seus dias. E com quem você vem passando esses dias? Cuidado com a solidão. Mas cuidado maior ainda com más companhias. Conectar de verdade é diferente de só não estar sozinho. Além disso, você precisa de algo para se projetar no mundo. A filosofia há anos fala disso. Se a gente nos projeta no mundo, a gente se torna apático a ele. Ou pior, intervencionista de um jeito destrutivo. Quando você não encontra propósito, o conflito vira interno. E a violência começa a mirar para fora. Ou até para dentro. Porque você se sente que você não se encaixa no quebra-cabeça do mundo. Enquanto isso, parece que todo mundo tá bem. Todo mundo tá feliz, todo mundo conseguiu aquilo que queria. E ninguém liga para você. E aí, tudo vai virar contra você mesmo. Por isso, encontra a tua arena, tua sede de batalha. E usa isso para que você tenha algum propósito. Nem que seja somente para você. Mas enfim, por que eu cheguei nesse tema de vídeo? Porque eu vi amigos meus caírem na armadilha do ressentimento. E quase que eu caí também, depois que eu terminei um relacionamento. E sim, isso é errado. O ressentimento destrói. Mas fingir que o problema não existe não muda o que esses homens estão sentindo. Não diminui a violência que geram no mundo. A gente pode empurrar tudo isso para debaixo do tapete, pode ficar fingindo que isso é só um comportamento errado e isolar essas pessoas apontando o dedo. Mas isso é tapar o sol com a peneira. É escolher não ver o que está acontecendo de verdade. E depois de tudo isso que eu falei, eu acho que você entendeu que isso precisa mudar. Mas deixa eu ser claro aqui, quando eu falo em mudar e reconquistar essa força masculina,
Não é força contra a mulher, não é força pra competir, não é força pra dominar ninguém. Então, calma aí, masculinista. É força junto. É força de sustentar a responsabilidade, pra lidar com as frustrações sem virar ódio, pra construir, não pra destruir. Quem tenta transformar isso numa guerra de homem contra mulher, ou quer te vender um cursinho de paquera, ou tá tentando te fisgar com historinha política romantizada. E nenhuma dessas pessoas está realmente interessada em você. Se esse vídeo fez algum sentido pra você, deixa o like, se inscreva e vem fazer parte dessa comunidade. Espero de verdade que o espaço aqui embaixo, sim, os comentários, sirva de algo pra você, um lugar pra você se encontrar, nem que seja um pouco. E se você discordou em algum momento desse vídeo comigo, bora debater nos comentários. Valeu e até a próxima.